Isaías, me dá só mais um pouco de som. Isaías, capítulo 10, verso 27. Pastora Cá, segue uma água. Deus é bom demais, irmãos. Você achou? Abaixa mais. Não dá microfone. Glória a Jesus. Isaías 10, 27. Todos acharam? Quem ainda está procurando, diga: me ajude. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Tiago, Milena, que já foram membro do nosso ministério, mas estão tirando umas férias que eu creio que o Senhor já tem data e hora para essas férias acabar, e que em nome de Jesus eles voltem depressa. Eu tenho orado por músico, as minhas orações estão chegando ao céu. O Tiago visitou aqui, é um excelente guitarrista, baixista. Milena adora Jesus. Hoje eu convidei mais uns 2, mas que pena que por algum motivo eles não puderam estar aqui, tá bom? Tínhamos aí o Alex, baterista, mas graças a Deus, Deus converteu ele, né? De baterista o homem não entendia nada. Aleluia. Queridos, você achou? Diga amém. Halisson, né? Halisson, não é isso? Como? Alisson, pronto. É uma mistura de jogador com Belo, com Gabigol, é assim mesmo. Deus abençoe a sua vida. Gente, vamos lá? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Repita comigo: por causa da unção. Mais uma vez assim, ó, por causa da gordura. Amém. Gente, me permita-me fazer algumas colocações nesse texto, porque tem algumas aplicações espirituais aqui muito, muito fortes. E eu preciso trazer isso para você hoje. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você saia daqui diferente. Amém? O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele tanto profetizou para o reino norte, como profetizou para o reino sul. No capítulo 10, no verso 27, Deus está fazendo uma promessa para Israel. Até porque Israel não foi destruída na sua totalidade. Os assírios, que estavam em alta, estavam se achando uma nação poderosa, porque haviam derrotado outras nações, estavam com o peito estufado, dizendo: nós somos. A nação estava se sentindo. E Deus precisava mostrar para os assírios que esse poder todo que eles estavam tendo, inclusive sobre Israel, era uma ira de Deus dentro de um propósito de Deus. Deus levantou os assírios para destruir Israel, não destruir no intuito de acabar, mas destruir no intuito de ensinar a Israel que eles precisavam com urgência voltar-se para Deus. Foi uma espécie de disciplina de Deus sobre o povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os assírios, no ano 722, foi levantado para destruir a Israel. E foi isso que aconteceu. Eles
conseguiram conquistar os territórios de Israel. E conquistando esses territórios, eles já se sentiam, os maiorais, os donos do território. E Israel estava abatida. E Deus agora vai levantar o profeta Isaías, no seu capítulo 10, no seu verso 27, para dizer para Israel que os assírios eram providência de reconciliação com Israel e Deus. E que eles não precisavam ficar tão abatidos, porque o mesmo Deus que levantou os assírios era o mesmo Deus que iria abater os assírios. E foi exatamente esta revelação que nós encontramos nesse texto. Deus dizendo, olha, os assírios, vocês foram usados, foram apenas um instrumento. Se você ler lá no seu capítulo 1, você vai ver no seu capítulo 10, no verso 1 em diante, você vai ver que Deus vai dizer, vocês são apenas instrumento. Mas a minha ira, o meu julgamento, virá sobre vocês. Mas no capítulo 10, no verso 27, Deus está fazendo uma promessa de restauração. E a gente precisa entender o que é que está dizendo no texto aqui. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Ou seja, carga está falando de peso. Está falando de um peso que está, um peso extra que está sobre Israel. Israel está subjugada pelos assírios. Estão numa condição de escravos, aqueles que sobreviveram à guerra. Estão sob os domínios dos assírios. E Deus está dizendo, olha, eu vou tirar vocês, vou tirar essa carga. E Ele faz uma nova promessa. E o jugo do teu pescoço. Por que o jugo? Por eles estarem sendo dominados pelos assírios, eles só faziam o que os assírios mandavam. Eles estavam escravos. Eles não tinham liberdade. Haviam perdido a sua liberdade. Não podiam fazer o que bem entendiam. Tinham que obedecer aos assírios. O jugo geralmente era utilizado em animais, em bois. De uma forma de domínio sobre aquele animal. Era uma peça de madeira que vinha sobre o pescoço do animal. Geralmente 2. Para manter a coordenada das passadas desses animais. E assim, o dominador mantinha um controle sobre aqueles animais. Olha a situação em que Israel se encontrava. Subjugada, escravizada e perdeu a sua liberdade. Eles não tinham liberdade alguma. E Deus estava dizendo aqui, olha, eu vou tirar todo o jugo que está sobre o seu pescoço, ou seja, todo governo, todo domínio, eu vou tirar de vocês. Vocês voltarão a ser livres novamente. Eu vou repetir, vocês voltarão a ser livres novamente. Outra coisa que o texto vai dizer, e o jugo será despedaçado, quebrado, aniquilado. Ele não apenas tira, como quebra, como ele despedaça, ele simplesmente aniquila. Ele não apenas tira, como ele está dizendo o seguinte, esse jugo, vocês não viverão mais, porque eles não existirão mais. Eu vou despedaçar esse jugo. Outra coisa, mas ele vai dizer, por causa da unção. E isso intriga aqueles que gostam de ler a Bíblia e precisa ter uma compreensão perfeita do texto, porque ele está dizendo o seguinte, que ele tira a carga, ele tira o jugo do pescoço e ele quebra o jugo. Mas ele diz, por causa da unção. A causa
é justamente a unção. Aí quando a gente vê em outras traduções, gorduras, que no grego é o shemen, que quer dizer poder. Porque a gordura antigamente, uma pessoa gorda, não era sinônimo de uma pessoa fraca. Não era sinônimo de uma pessoa doente. Uma pessoa gorda, no Antigo Testamento, ou nos tempos antigos, era uma pessoa forte. Por isso que ele está dizendo, por causa da gordura, está falando da força. Aí eu pergunto para a igreja do Senhor, quem tem a força? Quem tem a força? Quem tem o poder? E exatamente o texto está dizendo, por causa do poder, por causa da força. Ou seja, o poder foi dado a Cristo. Todo o poder foi dado a Cristo. E é Ele que despedaça o jugo. É Ele que quebra o jugo. Quando o Isaías, capítulo 10, verso 7, ele está falando de um presente e de um futuro. Ele está falando dentro de duas dimensões, uma dimensão natural e uma dimensão espiritual. O presente é que os assírios seriam destruídos. E você vai ver logo à frente os babilônicos se levantando e destruindo os assírios. E o futuro seria o Cristo ressurgindo com o poder. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Esse Cristo, ele aparece dentro de uma dimensão espiritual. Porque ele não apenas, essa profecia está relacionada a um mundo físico de uma destruição de uma nação, mas está relacionada a uma libertação de um povo. Aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala que nós estávamos mortos. Nós estávamos subjugados. Porque jugo fala de domínio. E quem nos dominava? Era o pecado. Éramos o quê? Escravo do... Todo aquele que é escravo do pecado não é livre. Não tem liberdade. Não consegue fazer. Uma certa feita eu ouvi uma história de um pastor que ele estava em um avião e ao lado dele estava um grande empresário renomado e de repente ele pegou a Bíblia Sagrada e começou a meditar na Bíblia, começou a ler o versículo e de repente aquele empresário que estava do seu lado diz assim, você é crente? Ele disse, sou pastor. Ele diz, você sabia, o empresário, você sabia que você é escravo? Porque você não bebe, mas eu bebo. Você não pode fazer o que eu faço, porque a sua religião diz que é errado e te proíbe. Ele disse, não. A minha Bíblia está escrito que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Logo, eu tenho direito de escolher o que é bom ou não para mim. Aí eu digo mais. Ele olhou para o empresário e disse, agora você não. Você é escravo. Ele disse, eu não. Eu vou provar que eu não sou escravo. Ô, aeromoça, traz um drink. Traz 2. E aí olhou para o pastor e disse, bebe, pastor? Ele disse, não. Eu tenho direito de escolher. E eu entendi que a bebida não é bom para mim, então eu rejeito. Agora você não. Quando você está aflito, quando você está atribulado, quando as coisas começam a dar errado para você, a fuga é a bebida. Ela te aprisionou. E o moço começou a chorar. E é uma grande realidade. Todo aquele que é escravo não tem direito de escolha. Ele é guiado pela sua carne. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz? Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deixa eu ver os guiados pelo Espírito. A Bíblia Sagrada diz: ora, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Nós somos livres, porque nós estávamos como mortos. Não havia vida em Deus em nós. Não havia comunhão. Você pode crer, você pode acreditar em Deus, mas a comunhão é a partir de um reconhecimento de salvação. Porque ninguém pode ir a Deus a não ser por Cristo. Essa comunhão, ela é estabelecida a partir de um reconhecimento salvítico. Ou seja, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A partir do momento que eu reconheço Jesus como meu Salvador, as algemas, as prisões, elas são despedaçadas. E aquilo que estava morto em mim, a vida de Deus, o meu espírito. Eu já falei que o homem, ele tem 3 divisões: corpo, alma e espírito. O espírito do homem está mortificado por não ter a comunhão. Quando ele escuta a palavra e ele dá credibilidade a essa palavra, o espírito do homem, ele vivifica no Espírito Santo através da palavra. E o que é que acontece na vida dele? Começa a ter uma comunhão. E quando passa a ter uma comunhão, passa a ter vida com Deus. É por isso que quando você está no culto, você sente arrepios. É por isso que quando você está no culto, a vontade de chorar. É por isso que você é motivado a vir para o culto. Antes de deitar, você sente a necessidade de orar. Você sabe que você deve ler a Bíblia. Você sabe que você deve buscar a Deus. Os seus pensamentos são regidos. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Está falando de domínio. Existem 2 reinos dentro de você, chamado reino carne, matéria, e reino espiritual, espírito. Dentro de você, querendo determinar, querendo guiar a sua vida, querendo ter domínio. O jugo depende exclusivamente da forma como você decide viver. Se existem 2 reinos, um reino carnal, que vai te levar ao pecado, vai te levar à perdição, à destruição, e o reino espiritual, que vai te levar à salvação. Eles vão lutar todos os dias para que você não ore, para que você não venha para o culto, para que você não busque a presença de Deus, para que você não leia a palavra de Deus, para que você não consagre, para que você não se aproxime de Deus. Todos os dias ele vai brigar, lutar, para que você não viva essa comunhão. Mas aonde é que está a comunhão de Deus em você? No Espírito. E como é que eu me fortaleço no Espírito? Vindo aos cultos, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a presença de Deus e vivendo uma vida santa. Por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, mas a santidade nos aproxima de Deus. Alguém pergunta e diz: mas os homens de antigamente tinham contatos extraordinários, e hoje os homens de hoje já não tem mais esse contato extraordinário. Vai ver a vida que eles viviam em Deus. Compara-se uma vida completamente entregue. Tinha erros? Tinham, porque eram seres humanos. Mas havia um temor. E o temor
é o princípio de toda sabedoria. Quando nós buscamos uma comunhão com Deus, automaticamente o reino espiritual é determinado em nós. Já reparou que alguém que está forte no Espírito, alguém que está alicerçado no Espírito, alguém que está completamente envolvido no Espírito, a vontade dele é o quê? Viver para o Espírito, viver para Deus, viver na presença. Ele não quer saber de faltar culto. Se ele lê a Bíblia, ele não quer apenas ler a Bíblia, ele quer se aprofundar nas coisas de Deus. Ele quer entender, ele quer buscar as revelações que nela existem. Ele não quer viver uma vida rasa, ele não quer viver uma vida de qualquer maneira, ele quer viver profundidade. Então, se existem dois reinos, nós precisamos entender que ainda que façamos parte de um reino físico, carnal, material, nós não pertencemos a esse reino, porque fomos vivificados no Espírito. E quando estamos no Espírito, fazemos a vontade de Deus, adoramos no Espírito, buscamos no Espírito, recebemos no Espírito. E o que é que o profeta Isaías, no capítulo 10, no verso 27, está falando por causa da unção? Se a unção remete poder, força, e essa força não vem da terra, ela vem do céu, nós vencemos na unção. Ou seja, se o jugo fala de domínio, se o jugo fala de escravidão, se o jugo fala de posse, mas não é o domínio de Deus, não é a posse de Deus, e não é o governo de Deus, esse jugo tem que ser quebrado, ele tem que ser despedaçado. E quem vai despedaçar esse jugo? Cristo. Através de uma renúncia. O jugo do jugo se chama pecado. Ele aprisiona, ele bloqueia, ele te trava. Você ora e não sente Deus, você busca e não sente Deus, você consagra e não sente Deus, você quer, mas não tem força. Pecado precisa ser quebrado. Primeiro, como é que se quebra esse jugo? Reconhecimento. Senhor, eu sou pecador, eu peco demais, eu preciso lutar contra isso. Nós nunca deixaremos de pecar. A diferença é que nós lutaremos para não pecar. E é isso que faz com que nós vivemos um processo de santificação. Porque essa luta que existe em nós, eu não quero fazer o que é errado, eu vou viver para Deus, eu vou me entregar para Deus, eu vou me envolver nas coisas de Deus, faz com que o próprio Deus, ele santifique a sua vida e se aproxima de você, e você se aproxima dele. Mas a entrega te torna um escravo do pecado. E o salário do pecado é o quê? Todos aqueles que se entregam ao pecado, estão escravos do pecado, eles estão sujeitos à morte. A morte espiritual. É por isso que alguém que decide viver uma vida com Deus e quer viver uma vida com o mundo, a Bíblia diz que aquele que quer viver para Deus e tem amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. Porque não há amizade entre aquele que quer viver para Deus e aquele que quer viver para o mundo. Não pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. E é por isso que ele nos convida. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Além da promessa que ele tem para nós, de morarmos eternamente na eternidade com o Senhor em glória, de reinarmos com ele e estarmos com ele em um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá angústia, não haverá tristeza, e haverá uma árvore
de um fruto da vida, aonde nos alimentaremos e viveremos para toda a eternidade. Ele nos convida a tudo isso. E ainda tem mais. Aqui na terra. E enquanto estivermos aqui, Ele garante a proteção. Ele garante o sustento. Ele garante estar com você. Ele garante estar na sua dor. Ele garante estar no seu choro. Ele garante te surpreender. Parece que nada vai acontecer no ambiente do teu contexto de vida, mas quando Deus entra, Ele diz: fica tranquilo, tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo. O casamento está à beira de uma destruição, Deus restaura. A vida está na beira de uma destruição, Deus restaura. Aleluia. Não sei como é que você entrou aqui ou como você se encontra, mas Deus quer você perto dele para restaurar a tua fé e a tua vida. Não se permita que o jugo do mundo, que o jugo do pecado te domine. Se aproxime de Deus e esse jugo vai ser quebrado. O fardo ou peso, a sobrecarga, que às vezes a gente acaba carregando na vida, de forma desnecessária, porque nós temos um Jesus. Não é um Jesus que está nos momentos de farra, de festa, de churrasco, mas é um Jesus que está nos momentos de farra, festa, churrasco, mas também vai estar nos momentos de dor. Quando todos virarem as costas para você, Ele vai estar do seu lado. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que nem tudo está acabado. Você pode viver uma nova história com Ele e para Ele. Alguém diz assim: quando eu entrego a minha vida, o meu passado é apagado. Coisa nenhuma. O seu passado continua vivo. Mas sabe o que é que vai diferenciar as suas escolhas? Porque daqui para frente, você passa a escolher viver com Cristo. E essa sobrecarga, que às vezes tenta te jogar para baixo. Qual é a doença do século 21? Ansiedade, depressão, não é isso? Excesso de informação, excesso de problemas. Todo mundo quer estar na moda, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer estar em algum meio, estar inserido em algum meio. Isso requer uma cobrança. Você vê que as nossas crianças de 10 anos, né? Já tem essa cobrança de querer estar na modinha, querer ter o tênis que o amiguinho tem, porque se não tiver, ele é diferente, não quer ser diferente, quer ser igual a todo mundo. E aí vem as cobranças. As demandas, é sobrecarga. Mas sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: e naquele dia, a sua carga será tirada. Ou seja, a carga geralmente impulsiona para baixo. Tudo aquilo que te joga para baixo vai ser tirado no nome de Jesus. Esse peso que não permite que você seja feliz, essa carga que não permite que você seja feliz, que você sorria, que você brinque, que você seja uma pessoa, aleluia, motivada, sonhos, realizações, propósito, essa carga que às vezes quer limitar a sua vida, ela vai ser arrancada de dentro dos seus ombros, ela vai ser arrancada sobre os seus ombros, aleluia, porque Cristo reinará em você. E esse jugo fala de domínio. Você até tenta, você até se esforça,
Mas volta e meia você está aprisionado. Você não consegue ser feliz. Você não consegue sorrir. Porque o pecado não deixa. Você sabe até que é errado. Mas você acaba, de alguma forma, não tendo força para largar. Você até quer. Mas lhe falta coragem, lhe falta determinação. E isso acaba lhe tornando um jugo. Você está subjugado, dominado a um governo que não é o governo de Deus, guiando você para um abismo. Mas Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: que esse jugo que está sobre os seus pescoços, sobre o seu pescoço, guiando as suas passadas, limitando os seus sonhos, vai ser despedaçado. Eu vou repetir porque é uma profecia de Deus para você. Jugo, uma peça de madeira que está sobre o pescoço de dois animais, que limitam ou coordena as passadas. O dominador, ele vai dominar esses dois animais no intuito de carregar carga, peso. E o animal, o boi, o cavalo, ele só vai quando o dominador disser vai. E só vai até onde o dominador quer que ele vá. Deus está dizendo: eu vou arrancar isso. Olha nos olhos azuis desse irmão bonito que está do seu lado. Você vai longe. Você vai começar a sonhar. Os sonhos de Deus começarão a se tornar realidade na tua história, na tua vida. Aquilo que limitava você, aquilo que aprisionava você, aquilo que limitava as tuas passadas. Aleluia! Me permita, por favor, fazer menção à história de Agar e seu menino. O seu menino Ismael. A mãe está em desespero. O pai Abraão havia dado uma botija de água e um pedaço de pão. E ela sai sem direção, errante pelo deserto. Em um determinado momento a água acaba e o pão acaba. Ela não sabe o que fazer. O menino está com fome. E ela, como mãe, entra em pânico. Ela sabe que uma hora ou outra o seu menino, o seu filho, irá morrer de fome e de sede. Debaixo de uma árvore, ela vai colocar o menino. Em um espaço de um tiro de flecha, ela vai se distanciar. E o menino está chorando. Eu imagino que cada passo, limitação, ela não sabia o que fazer. Então os passos dela estavam regidos pelo contexto em que ela estava vivendo. Já reparou que em determinados momentos da nossa vida, quando nós estamos com muita pressão sobre a mente, às vezes a gente anda na rua e as pessoas falam conosco e a gente parece que não escuta. Estamos no automático, completamente aéreo. Se fala domínio de contexto. E o pensamento começa a girar. E o perigo está exatamente aí. Porque alguns têm mente fraca. A primeira coisa que eles pensam é: eu vou acabar com a minha vida. Acabou para mim. Já era. Olha o contexto. Pressão. Está dizendo: acabou, você vai morrer. Não tem jeito, não tem saída. As drogas,
as drogas, os vícios, relacionamentos abusivos, situações de dívidas, e a pessoa pensa o quê? Em tirar sua própria vida. Quando ela está andando, um anjo do Senhor aparece para Agar. Diz: Agar, olhe para trás. Quando ela olha, ela vai ver um mananciais de água. Se chama provisão no deserto. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Tem provisão no teu relacionamento. Tem provisão na tua família. Tem provisão nas tuas finanças. Tem provisão na tua vida espiritual. Tem gente dizendo: não vai aguentar ficar muito de pé. Deus está dizendo: eu vou te sustentar. Alguém está dizendo: morreu, já era no deserto. Mas o anjo do Senhor está dizendo: no meio desse deserto eu vou aparecer e vou formar um mananciais de água, e você vai beber dessas águas, e você nunca mais terá sede. Só para quem crê, faz o barulho de glória. Quem dá a última palavra é Deus. É Deus. Você entrou aqui talvez com algumas causas impossíveis. Eu venho como profeta dizer para você: não perca a fé. Levante a cabeça, estufa o peito, porque o jugo que estava dominando você está sendo despedaçado, está sendo quebrado, e a carga que estava sobre os seus ombros está sendo tirada. Você vai sair daqui dizendo: eu estou leve. Eu entrei aqui sobrecarregado, eu entrei aqui desanimado, eu entrei aqui dizendo: eu vou jogar tudo para cima. E Deus está dizendo: eu vou recomeçar algo novo, algo novo, algo novo. Se eu fosse você, adorava e pegava. No meio da sua adoração tem provisão de Deus, e só para quem crê adora. Na unção você vence. Na unção você vence. Na força de Deus. Salmos de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã.
Se eu fosse você, ia adorando, irmão. Fecha os olhos e dá glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua... Deixa eu ver o seu adoração. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e quebra os carros no fogo. E aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Não tem jugo que possa te aprisionar. Mas eu estou enfermo. Não tem jugo que possa te aprisionar. Mas eu estou fraco. Não tem jugo que possa te aprisionar. Mas eu estou caído. Não tem jugo que possa te aprisionar. Porque nesta noite Deus está quebrando todo o jugo. Todo, se coloque de pé, todo jugo, 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 que levará rachura e me cantará. Deus não te trouxe aqui em vão. Não foi o acaso, não foi. É porque Ele quer te dar uma libertação. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer restaurar você hoje. Eu acho que você não vai saber cantar ou ele tocar. O jugo, meu fardo é leve. Já foi. Fecha os olhos. Fecha seus olhos. Fecha, se desliga. Se desliga de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Esqueça que você é um ser terreno. Esqueça que você está num ambiente que tenha pessoas. Feche seus olhos. Deus, sobre esta palavra que foi ministrada aqui, a carga que estava sobre eles, a carga que estava sobre os ombros deles, nesta noite vai ser despedaçada no nome de Jesus. O domínio e o governo do mundo e o governo de Satanás, hoje, pelo poder que há no teu nome, pela unção que foi derramada e está sendo derramada, nós quebramos em nome de Jesus. Nós aniquilamos em nome de Jesus. Que essa pessoa que entrou aqui e disse que não tinha força para se entregar, se envolver, essa pessoa que entrou aqui, que se sentia um nada, um ninguém, um fraco, vai sair daqui forte, sendo uma joia rara diante do Senhor. Calabarachura, com seus olhos fechados. Não me sinto só, pois tua glória sou em mim morada. Isso, com seus olhos fechados. E me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim.
sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo eu mereci. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Isso. Eu se encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. É tudo teu. Faça. Declare isso. Coração é teu, não quero mais o meu querer. Só vou sair daqui quando encontrar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Dê um abraço pro Thiago ali. Estou me afogando em ti. Thiago lá. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando. Deixa o céu descer nessa noite, pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, pra sempre, amém. E teu é o reino.
glória pra sempre, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, dos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Vem, deixa o sol descer. Queridos, bem baixinho aqui, bem baixinho. Quando eu disse que Deus